Jesus, aleluia, glória a Deus. Estou nessa manhã, nesse momento, no intuito de trazer uma palavra aqui para a tua vida, glória a Deus. Como à noite eu não tenho muito tempo para trazer uma palavra, que graças a Deus, Deus tem enviado pregadores de longe, de perto e de longe, tem enviado cantoras, né? E eu não tenho tempo para mim tirar um dia para pregar. Mas hoje pela manhã Deus me tocou no meu coração para trazer uma reflexão para a tua vida, uma palavra muito importante no livro de Mateus. Eu quero ser direto ao assunto. Alguém que não puder ver esse vídeo agora, mas eu creio que daqui para noite, na hora que você ouvir essa palavra, você vai, glória a Deus, aleluia. Maria Vitória, Pai Senhor, bom dia. Vocês que vão ouvir essa palavra e receber essa oração, eu vou notificá-los aqui, algumas pessoas. Eu creio que Deus vai falar nessa manhã. A gente já começa falando com Deus, aleluia. Eu vou notificar algumas pessoas aqui e em seguida eu vou trazer uma palavra nessa manhã. Glória a Deus. À noite vamos ter um pregador. E eu quero ler a palavra de Deus no livro de Mateus 7, e versículo 13, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são o que entra por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e pouco há com ela que encontra. Peço oração em nome de Jesus, querido e eterno Deus, Pai celestial, Criador do céu e da terra. Meu Deus, acabei de ler a tua palavra, meu Deus, que o teu Espírito Santo venha me dar a palavra, entendimento, discernimento, para que eu possa explicar essa palavra ao teu povo, Pai, que está aí do outro lado. E o que não puderam ouvir agora, porque estão trabalhando, muitos vão trabalhar, muitos ainda estão acordando nessa manhã, Senhor. Mas daqui para a noite eu creio que vão ouvir essa palavra e vão guardar nos seus corações, palavra forte, abençoada. Que o teu Espírito Santo venha se apoderar de mim nesse momento, para me dar ensinamento nessa de manhã, que o Senhor nos está nos dando uma manhã linda. Eu te agradeço, Senhor, pelo dia que o Senhor está nos dando, pela bela noite, pela saúde dos meus filhos, da minha esposa, saúde do teu povo, Pai. Igual usa a tua palavra. Amém. E graças a Deus. Eu quero começar aqui o primeiro item da porta que Deus está falando aqui nessa manhã. Aleluia. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A Bíblia fala, meus queridos, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta onde muitos estão entrando. Aleluia. Deixa eu ligar aqui esse negócio. Queridos amados irmãos, eu quero ir direto ao assunto. Glória a Deus. Essa passagem da porta é uma passagem muito importante, por isso que eu vou explicar ela bem direitinho para que vocês possam entender essa passagem. Que porta estreita é essa que Jesus está nos ensinando? Aqui é como se fosse um estudo. Essa porta estreita, meu amigo, é tão estreita, mas é tão estreita de tal forma que muitos não querem passar. Muitos não vão conseguir atravessar por conta que ela é estreita, é apertada e é um caminho espinhoso. Que porta estreita que Jesus está falando? Ele está falando nessa porta que Ele é a porta, Ele é o caminho e Ele é a vida. E difícil é de se seguir, de entrar por essa porta e trilhar esse caminho que é apertado. Muito apertado de tal forma que a Bíblia diz que só cabe duas coisas: você e a sua fé. É duas coisas que entram nessa porta, é você e a sua fé. Mas é tão apertada essa porta, meu querido, que ela não tem folga. Ela é justa, não tem folga para entrar o pecado. Ela não tem folga para deixar você indeciso e se
cima do muro. Você tem que decidir, ou você anda nela, na porta estreita, ou você anda na porta larga. Temos que decidir. É a porta justa, é a porta que ela foi ensinada pelo próprio Jesus. É uma porta que nós entramos por ela, mas a Bíblia diz que poucos encontram ela, porque é a porta que nos leva à salvação. É onde muitos ainda não quiseram, ou por algum motivo na sua vida, não encontraram essa porta. Porque é uma porta que é tão estreita, tão espinhosa, que por muitos que ainda entram nela, acabam desistindo. Sabe aquele caminho estreito, meu querido? Sabe aquele caminho que você entra? Às vezes aquela vareda no meio de uma mata, que tem espinhos, tem urtigas, tem cobras, tem tudo. E muitas vezes desistimos. Por quê? Porque é um caminho que nós muitas das vezes tivemos medo de andar. Nós tememos de entrar nele por conta que é um caminho perigoso, é um caminho estreito, é um caminho que muitas das vezes pouco encontra. Quem é que vai deixar? Se você está no meio de uma floresta, você vai deixar de andar num caminho largo, limpo, que não tem cobra, um caminho que não tem espinho, um caminho que não tem sujeira, para andar numa vareda, que lá você vai ter cobra, lá você vai ter espinho, lá você pode se arranhar, pode se estrepar numa ponta de pau ou num carneiro. Tem que ter comparações. E aí? Mas aquele caminho estreito que você deveria entrar nele é um caminho certo que vai chegar aonde você deseja ir. Ah, mas eu vou rodear por aquele caminho, porque é um caminho largo e limpo. Sempre o pensamento do homem, né? A Bíblia diz que há caminhos que parecem caminho certo, mas no final é morte. Aonde você faz aquele rodeio, e aí muitas das vezes dá errado. Porque quando você deixa de seguir na reta, deixa de seguir no foco que é Jesus, e faz aquele rodeio, pensando na sua mente que o caminho é melhor, muitas das vezes quando chega no final de tudo, aonde você fez aquela escolha, quebramos a cara. Porque, meus queridos, não quisemos ter dificuldade, não quisemos passar pelo caminho estreito, não quisemos, muitas das vezes, entrar porque achamos que vai dar errado. É como se fosse um emprego. Muitas vezes perdemos porque por conversa de outro, e por conversa que fulano disse que a empresa não prestava, e aí perdemos a bênção que Jesus colocou na tua porta. E aí? Como vamos encontrar esse caminho estreito? Como conseguiríamos entrar nesse caminho estreito? Como conseguimos se firmar nesse caminho estreito? Seguindo em frente, com fé e perseverança em Jesus Cristo. O caminho é tão estreito, meus queridos, é tão justo, é tão apertado, que não tem folga. Só cabe duas coisas, você e sua fé. Não cabe o pecado. Esse caminho é tão acochado de um jeito, Jesus aqui está explicando, ele é tão apertado que o pecado ele não entra. Essa porta é estreita, meu querido, é a porta do céu. Lá não vai entrar pecado. Lá não entra o prostituto. Lá não entra o homem que rouba, o homem que mente. Lá não entra o homem que mata. Eu estou falando do caminho que é a porta do céu. O único caminho que leva à salvação é Jesus. Lá existe uma porta na cidade santa. Mas nessa porta não entra pecado. Só vai entrar de um por um. É uma porta que só entra o homem comprado e remido com o sangue de Jesus. O homem que segue a Deus, o homem que faz a vontade de Deus, o homem e a mulher que teme ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem e a mulher que decidiu a sua vida para Cristo. O homem e a mulher que entregou o corpo e alma e espírito para Jesus. O homem e a mulher que decidiu, deixou tudo, largou tudo para seguir o caminho do Mestre. O que é largar tudo? Não é tu deixar teu emprego, não é tu deixar teus amigos, não é tu deixar de fazer tuas coisas para agora, a partir desse momento, seguir a Jesus. Qual é o largar tudo que eu estou falando aqui nessa manhã? É você largar
o pecado, é você largar coisas que não te traz nada de futuro, é você deixar de fazer algo que atrapalha ao seguir esse caminho, é você deixar de fazer aquilo que muitas das vezes nós não conseguimos por conta que a nossa carne é fraca, ficamos acumulando pecado. São essas coisas que nós temos que deixar para seguir o caminho do Mestre. Ou nós deixamos, ou nós não entramos na porta do céu. Ou nós deixamos, ou nós não conseguimos entrar, pelo menos entrar nesse caminho. Sabe qual é a maior dificuldade, meus queridos, do ser humano entrar nesse caminho? E abrir sua boca e dizer que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Qual é a dificuldade que muitas das vezes encontramos? Eu encontrei isso quando eu não era evangélico. É deixar as coisas que gostam. É muito difícil, meus queridos, você deixar as coisas que você gosta para decidir e fazer as coisas para o Mestre. Muitas coisas gostamos de fazer, mas é difícil a gente abandonar aquilo que não agrada a Deus e fazer as coisas que agradam ao Senhor. É muito difícil. Isso é a maior dificuldade do ser humano. Ele pensa logo, ele capta. Se eu me decidir para Jesus, vai ter coisas que eu não vou poder mais fazer, vai ter cantos, locais que eu não vou poder mais entrar. O inimigo, ele enche a mente do ser humano para que ele não veja, porque a Bíblia diz que a maior cegueira do ser humano não é aquele cego que nasce de nascença, é aquele que não consegue ver. Ou seja, uma cegueira espiritual. Pessoas que estão encorrentadas com correntes invisíveis. É chamado corrente as algemas de Satanás, que nem mesmo a pessoa consegue ver essas algemas que estão algemadas por Satanás. Ela não consegue ver, meu amigo. Está precisando de ajuda. É você dizendo que ela está viciada em algo e ela dizendo que não está. Porque não está conseguindo ver, a sua mente não consegue captar aquilo que ela está sendo encorrentada. Eu comparo a vida de um homem como se fosse a pasta de dente. A pasta, no momento que ela está cheia, que você compra, você começa a usar ela, você usa sem medida, você estraga, você enche a escova de pasta para escovar seus dentes sem medida. Mas na medida que aquela pasta vai acabando, você começa a palpar. Você começa a palpar. Chega um total que você espreme tanto, que já aconteceu até na minha casa, às vezes, na época, às vezes tem dia que você não tem dinheiro para comprar uma pasta, você corta ela e você passa a escova dentro para poder você escovar seus dentes. Assim, o inimigo, ele faz na vida de um homem. Ele tira tudo. Quando você está cheio, transbordando do Espírito Santo de Deus, está fazendo a obra de Deus, aí na hora que você dá um vacilo, o inimigo entra e ele começa a tirar, começa a te secar os nutrientes que você tinha, os nutrientes que você tem, ele começa a secar. Chega um ponto que ele te espreme tanto que você não tem mais nada. E quando você seca total, ele lhe parte no meio e aí joga fora. É assim que acontece com as pessoas que muitas das vezes não conseguem se levantar sozinha sem a ajuda de Deus. É desse jeito. Esse é o caminho apertado. Esse é o caminho que muitos não conseguem trilhar. Até mesmo nós, que somos o servo de Deus, se nós não tivermos cuidado, meu amigo, a Bíblia diz: cuidado para o que estão de pé, para que não caia. Que é mais fácil encontrar pessoas para te derrubar de cima de uma ladeira do que pegar pela mão e te ajudar a subir. É muito mais fácil. Por quê, meus queridos? Porque são caminhos que nós devemos seguir, mas muitas das vezes por motivo de que nós estamos passando por provações. Por exemplo, que provação tão grande nós não estamos passando agora, vendo as pessoas morrerem com essa doença. Mas olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Presta atenção o que a Bíblia nos conforta nessa manhã. No livro de 1 Coríntios 10 e 13 diz assim: não vem sobre vós tentação, se então humana, mas fiel a Deus, que vós não deixar tentar acima do que pode, ante com a tentação,
dá também ao escape para que possa suportar. Não vem tentação humana para que o Senhor Jesus não dê o escape para que nós não possa suportar. A irmã Kelvin, onde estava pregando, que por mais que nós morra, se for preciso nós morrer dessa doença, mas nós vamos com esse pensamento que vamos para a glória. Vamos nesse pensamento, fazemos como Jó. Por mais que eu morra, mas eu morro crendo em Jesus. O livro de Apocalipse diz, olha, Apocalipse, versículo 2 e o 7 diz assim, quem tem ouvido, ouça, que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe ao comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha aí para quem vencer. Nós vamos comer da árvore do paraíso que está no meio da cidade que Deus foi preparar para o seu povo. Mas é para os que vão vencer. Vamos estar sentados na mesa do rei. Então, se eu falei agora no caminho estreito, agora eu quero falar um pouco no caminho largo. Olha o que a Bíblia diz aqui. Eu falei no caminho estreito, agora vamos falar no caminho, na porta larga. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Quantas portas não tem por aí, meus queridos? Larga. Como eu já falei, quantos caminhos não tem largo por aí? Quantas portas pessoas estão entrando? Caminhos atrativos, eles entram sem perceber que lá na frente vão quebrar a cara. Que tipo de porta é essa que eu estou falando? Que tipo de porta é essa que você está falando, irmão Mari? Tem, por exemplo, tem emprego que nós pensamos que é bom para nós, mas não é. Ou seja, Deus é uma porta, é um caminho largo, é uma proposta boa, é para ganhar muito dinheiro, mas lá na frente você pode se afastar dos caminhos do Senhor, porque é um trabalho à noite. O inimigo é tão sagaz que ele oferece para o crente um trabalho à noite, que é para ele não ter tempo de ir para a casa do Senhor. Esse é um caminho largo, que por mais que a visão do ser humano, a Bíblia diz que enquanto mais os nossos olhos vê, mais nós queremos. Nós temos essa decadência de queremos mais. Por mais que nós temos, nós sempre queremos mais. Ou seja, são caminhos largos, atrativos, que nos levam à perdição. Quantas pessoas Deus já não abriu a porta para ele, ou que por muitas vezes ele acha que foi Deus que abriu, entra, trabalha, e quando chega um tempo que está bem de vida, esquece do Senhor Jesus. Ou seja, quando está na tristeza, aí nós lembramos de Deus. E quando nós estamos na alegria, na bênção, esquecemos de Deus. O que a Bíblia diz? Quando tu chorais, o Senhor chora contigo. Quando te alegrais, o Senhor te alegra contigo. Ou seja, se alegrai com o Senhor. Quando tu estás triste, aleluia, o Senhor também, ele fica triste conosco. Porque o Senhor, ele não se alegra de ver os seus servos tristes. Ou seja, Deus não tem prazer da morte do ímpio. Ele quer que todo o povo se salve. Então, tem caminho, tem lugares que muitas das vezes nós, seres humanos, entramos, são caminhos largos, atrativos, lugares que nós entramos que não é para entrar. Ou seja, são caminhos largos que muito entram, mas não conseguem sair, não conseguem chegar em lugar nenhum. Ou seja, são caminhos muito atrativos, começam a trilhar, mas lá na frente quebra a cara. Tem pessoas que dão conselho, mas não querem. Se o conselho fosse bom, era vendido, não era de graça. Então, meus queridos, Jesus em suas palavras sempre explica. Ele dá aqui uma ordem, é uma ordem. Entrai pelo caminho estreito. É uma ordem que ele nos está dando. É um presente que ele está dando aqui nessa manhã. Entrai, ele está ensinando, meu querido, o caminho. Se você sabe que para ir para a cidade de Cascavel é para o litoral leste, você não vai para cá para o norte. Porque você sabe que nunca vai chegar lá.
Então, se você tem um destino certo, se você tem tempo ainda, se você tem fogo de vida, se você ainda tem vida, se decida, pega o caminho certo, pega a trilha certa, porque eu sei que um dia você vai chegar lá. Eu creio, em nome de Jesus, que você vai chegar lá, porque a Bíblia diz que nós somos livres para escolher qualquer caminho a que devemos seguir. Mas infelizmente não temos a oportunidade de escolher as consequências de nossas escolhas. Se eu escolhi um caminho e lá na frente eu quebrei a cara com aquela minha escolha, Deus não tem culpa, foi eu que escolhi. Ou seja, quer saber o que vai acontecer contigo amanhã? Olha o que tu está plantando hoje. Quer saber o que está acontecendo contigo hoje? Olha o que tu plantou no passado. Ah, mas eu estou sofrendo, Senhor, por que eu estou sofrendo? Não se lembra o que fez no passado. Esqueceu. É aquele que bate e não lembra que bateu. É assim é o ser humano. Olha o que nós fizemos no passado. Mas mesmo assim Deus é tão misericordioso que Ele diz assim, não deixa o teu passado atrapalhar o teu futuro. Ou seja, esqueça o passado. Siga em frente para o alvo que é Jesus. Assim o apóstolo Paulo estava pregando para a igreja de Coríntio e dizendo, não existe tentação para que o ser humano não possa resistir, porque o Senhor lhe dá o escape. Ele está te dando escape nessa manhã, Ele está te dando chance para tu escolher esse caminho para chegar um dia na glória. Esse caminho que um dia eu entrei e nunca mais eu quero sair. Já cheguei a cair na beirada do caminho por conta de alguns espinhos que já me espinhou. Mas mesmo assim o Senhor diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele nos levanta todos os dias. Porque o inimigo, o que ele quer é que nós não siga esse caminho que leva para o céu. Meus queridos, nós somos. Quem é a videira verdadeira? É o Senhor. O Senhor, Ele diz, eu sou a videira. E a videira verdadeira. E toda vara que esteja em mim vai dar fruto. E darão os ramos. Mas toda vara que está fora de mim, ela seca, é cortada e jogada no fogo. É Jesus que está dizendo, não sou eu. Quem são as varas? Então um pouco dá para mim. Quem são as varas? Somos nós. Nós temos que estar na videira que é Jesus, se alimentando da videira. No momento que você chega num pé de árvore, que você corta uma galha, com 2, 3 dias ela está seca. Não existe mais nutriente nela. Porque foi cortada. E no momento que nós somos cortados de Jesus, nós morreremos. Temos que estar em Jesus. Temos que estar na videira, porque é a videira verdadeira. Temos que estar na presença do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, se alimentando. É como o pastor estava pregando. Às vezes nós somos paudados, pois Jesus sentimos dores. Às vezes não gostamos, mas é preciso paudar para que depois dê fruto. É preciso Jesus nos paudar, tirando a sujeira, o pecado, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que é uma barreira para atrapalhar de trilhar nesse caminho. Jesus tem que paudar. O Espírito Santo de Deus, Ele nos pauda todos os dias, para que um dia nós coloque fruto para o Mestre, para o Rei Jesus. Porque nós somos semente jogada na terra. Todos nós somos semente de Deus. Um dia nós fomos jogados na terra, no meio de outras sementes. A Bíblia diz que no momento que eu estou pregando, jogando semente na terra, a Bíblia diz que Satanás ele joga outro. É o joio no meio do trigo. O que acontece a semente, o joio no meio do trigo? Deixa eu te explicar um pouquinho aqui nessa passagem. Você vai aprender comigo aí do outro lado. Amém? Às vezes, meus queridos, a semente, o joio no meio do trigo. Sabe o que acontece? Quando você tem um plantio muito bonito, um exemplo, pé de feijão, e lá começa a nascer aqueles pés de carrapicho, ele se entranha as raízes de tal forma que se você for arrancar, você arranca também o pé de feijão. É por isso que Jesus diz, deixa que o joio fique no meio do trigo. Pode deixar que quando for no final de tudo, eu é quem vou tirar, eu é quem vou fazer a escolha.
O próprio Jesus, ele não deu essas condições a nós. De eu ver uma pessoa pecando e eu ir lá e criticar ele. Se eu puder dar um conselho, eu dou. Mas para mim, criticar ele, eu, que também sou pecador, Deus me livre. Porque eu também tenho falha. Então, é por isso que Jesus diz, deixa que eu é quem escolho. Eu é quem vou decidir no final de tudo. Porque a Bíblia diz, todos nós vamos prestar conta diante do Senhor. O que acontece? No momento que aquela semente está no meio do joio, o joio no meio do trigo, o que acontece? São aquelas pessoas que muitas das vezes andam em nossa casa. Isso aí é forte, viu? Você vai aprender isso. São aquelas pessoas que entram em nossas casas, dizendo ser amigo da gente. E presta atenção o que o inimigo faz com aquelas pessoas que dizem ser amigo da gente. Essa pessoa que diz ser teu amigo. Essa pessoa, o inimigo manda, sabe que hora para tua casa? Na hora que você está se arrumando para ir para a casa de Deus. Sabe aquele culto que começa às 7 horas e o camarada chega às 6h40 para te visitar? Aquele que diz ser teu amigo? E o que acontece? Já aconteceu isso comigo. Muitas vezes deixamos de ir para a casa do Senhor para considerar aquele amigo, porque chegou na tua casa, fazia tempo que tu não via ele, é teu amigo, se diz ser teu amigo, e você deixa de ir para a casa de Deus para estar com ele ali, dando cobertura a ele ali, cumprimentando, mostrando as vias até que você tem, contando sua história para ele, há muito tempo que não se via, e o Senhor ficou para trás. Olha o que a palavra de Deus diz, fazei primeiro as coisas de Deus, e as outras coisas eu acrescentarei depois. Então, o que acontece? Ficamos em casa a primeira vez, ficamos a segunda, ficamos a terceira, e o inimigo vai trabalhando, e aí o que faz? O joio, ele começa a tirar os nossos nutrientes da terra que nós tínhamos, as raízes começam a penetrar nas nossas raízes, começa a se firmar de tal forma, começa a tirar tudo aquilo que nós tínhamos, o Espírito Santo de Deus. Começamos a enfriar, começamos a perder a vontade de ir para a casa de Deus, deixamos de pregar a palavra, deixamos de orar, deixamos de dar atenção, de ler a Bíblia, por quê? Para dar atenção a pessoas que não traz nada para fortalecer a nossa fé. São chamados inimigo, não nosso amigo. Porque o amigo, que é amigo, quando ele chega na tua casa, que ele vê, que sabe que está a hora de tu ir servir a Deus, ele diz, eu vou me arrumar para ir para a casa do Senhor também. Esse é amigo. O que Davi diz com seus amigos? Os santos amigos de Deus. Os amigos de Davi eram tão santos, eram tão homens de Deus, que ele chamava santos homens de Deus. Porque eram homens verdadeiramente que buscavam o Senhor em espírito e em verdade. Então aprenda com isso, meus queridos. São chamados o joio no meio do trigo. E se você não tiver cuidado, quando você vier botar o seu fruto, você pode até botar o fruto um dia. Mas infelizmente vai ser aquele fruto. Sabe aquela espiga de milho que você tira as palhas e ela tem 4 carocinhos de milho? Que o agricultor, o dono da vinha plantou, vai ficar triste? Que é Jesus, ele te plantou, ele te zelou. Ele te purificou, ele aradou a tua terra, como eu estava pregando naquele dia. Mas você não perseverou, você não se cuidou, você não vigiou. O que aconteceu? Quando foi dar o fruto, até deu um frutozinho. Mas infelizmente não foi aquele fruto que agradou a Deus. Fez como o fruto de Caim. Abel deu o seu melhor para Deus. Mas Caim, ele não deu o seu fruto melhor para Deus. E se irou-se com Deus por conta que Deus gostou do fruto que deu o seu irmão. É assim que Deus quer, meus queridos. Ele quer que nós dê o nosso melhor para Ele. Aprenda com isso. Ele quer que nós dê o nosso melhor para Ele. Então, devemos ter cuidado com essas coisas. Porque o inimigo, ele trabalha 24 horas querendo tragar o povo de Deus. E se nós não tivermos cuidado, meus queridos, essa semente que foi plantada, essa espiga, você deu até o fruto, mas foi um fruto que infelizmente é chamado, sabe o quê? É a semente, o fruto que é só casca, não tem um miolo. Você tem que ter um miolo, você tem que ter um miolo, você tem que ter o Espírito
bem bonitinho, bem pintadozinho, bem a coisa mais linda, mas por dentro podriça, o pecado, a infidelidade, ou seja, não tem finalidade de nada. Aleluia. Eu já preguei sobre isso, sobre o vaso, que às vezes o oleiro faz um vaso, e aquele vaso você pergunta, por que o oleiro faz vaso tão bonito e também por que o oleiro faz aquele vaso feio? Sabe por quê, meus queridos? Deus tem os seus pensamentos, os seus desejos e sabe como é que faz as coisas. Ele fez aquele vaso, o nosso oleiro que é Deus, feio por fora, por quê? Porque era para colocar as flores. Quem são flores? Você. Eu e você. Por quê? Porque Deus quer que aquele vaso, o brilho não seja nele. Sabe onde é o brilho? Dentro dele. Ou seja, Deus, Ele quer, meus queridos, que o brilho seja nas flores. Não é a minha roupa, eu já preguei sobre isso. Não é o meu calçado. Não é a minha maquiagem.